Salve, salve, Vale Concurseiro! Tudo bem com você? Professor Highlander, seu professor de Química aqui do Vale Concursos. Que alegria estar com você em mais uma aula, mais uma super dica, dica de muito conteúdo para você, nosso aluno. É muito importante que você sempre acompanhe aqui o nosso canal para que você sempre vá muito bem informado para a realização da sua prova. Aqui, todos os professores sempre trazem aqueles assuntos, chavão de prova. Aqueles assuntos que caem em forma de questão para você na hora do seu concurso público, beleza? E hoje eu vou me dirigir de uma forma mais específica para os pretendentes aí, para as pessoas que vão fazer o Corpo de Bombeiros Militar lá do estado do Pará. Primeiramente, um abraço para todos vocês aí do Pará. Então, quero desejar aqui, desde já, boa prova para vocês, que está por vir aí. Então, Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Galera, tô trazendo um assunto super, hiper, mega pertinente para a realização da prova. Eu tô trazendo para vocês hoje configuração eletrônica. Todas as provas as provas que eu analisei para trazer esse conteúdo para vocês, eu sempre observei que ele estava presente. E não é porque este conteúdo é difícil, mas grande parte dos concurseiros erram esse tipo de questão. É porque eles esquecem de alguns conceitos teóricos super, hiper, mega importantes para nós. Beleza? Então, muita coisa nós vamos falar aqui que é muito importante para a gente. Então, olha só. Para que nós possamos começar, para que a gente possa chegar na configuração eletrônica em si, é importante que a gente saiba alguns pré-requisitos. É importante que a gente saiba algumas coisas, lá da história sobre a evolução do átomo. A gente já sabe, que o átomo ele é constituído por uma partícula, uma partícula densa, que é o seu núcleo, onde neste núcleo estão localizados os prótons e os nêutrons deste átomo. Não é isso? Aqui estão toda a carga positiva, toda a massa do meu átomo está localizada neste núcleo. E nós sabemos que em volta deste núcleo nós temos algumas regiões que a gente, que recebeu o nome de eletrosfera, que é onde está localizados os nossos elétrons. O que acontece aqui, professor? Aqui, os elétrons são distribuídos em ordem crescente de energia no que nós chamamos de níveis energéticos. Então, vou escrever aqui, níveis energéticos. Isso aqui, é muito importante para você. Quantos são os níveis de energia composto, presentes no nosso átomo? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis de energia. Cada nível de energia desse equivale a uma camada eletrônica. Cada nível de energia equivale a uma camada eletrônica. Camada, local onde estão localizados, distribuídos os nossos elétrons. Quais são as 7 camadas eletrônicas? As camadas são K, L, M, N, O, P e Q. Pessoal, olha só. A primeira confusão que grande parte dos concurseiros fazem é confundir camada eletrônica com nível de energia. Nível de energia é o número, é a posição numeral que o elétron se encontra. Já a camada é essa letra aqui, onde ela se encontra. E cada nível de energia, cada camada dessa eletrônica, ela tem capacidade de possuir uma quantidade máxima de elétrons. E esta quantidade máxima de elétrons são subdivididas em
4 outras regiões que são os que nós chamamos de subníveis de energia, correto? Então, olha só, na camada K, a quantidade de elétrons que cabe, né, que ela suporta, vamos dizer assim, é 2 elétrons. Na camada L, nós temos aqui um máximo de 8 elétrons. Na camada M, nós temos um máximo de 18 elétrons. Na camada N, nós temos um máximo de 32 elétrons. Na camada O, nós temos um máximo de 32 elétrons. Na camada P, nós temos um máximo de 18 elétrons. Na camada Q, nós temos um máximo de 2 ou 8 elétrons. Depois eu vou explicar o porquê deste 2 ou 8 elétrons aqui. Vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, primeira coisa que nós temos que entender, a configuração ou a distribuição eletrônica, nós vamos simplesmente trabalhar com a distribuição dos elétrons nos níveis de energia e de acordo com as camadas eletrônicas. Por quê? Cada nível de energia possui um certo número de subníveis de energia. E aí, eu vou falar aqui, ó, subnível de energia. Este subnível, sub é parte, né? Tá dentro do nível. Então, o átomo, né? A eletrosfera, ela é dividida em níveis e subníveis. Quais são os 4 subníveis? Os subníveis são os subníveis S, P, D e F. No subnível S, nós temos uma capacidade energética de, no máximo, 2 elétrons. No subnível P, nós temos uma capacidade energética de, no máximo, 6 elétrons. No subnível D, nós temos uma capacidade energética de, no máximo, 10 elétrons. No subnível F, nós temos uma capacidade energética de, no máximo, 14 elétrons. De acordo com estes subníveis, em cada nível acontece a subdivisão de acordo com os subníveis. Sempre lembrando que a ordem crescente é do S para o F. Por quê? O subnível mais energético, ele cresce nesta direção, tá ok? Então, o que nós precisamos entender é relacionar essas duas condições, os níveis de energia com os subníveis de energia. Como que nós fazemos esta relação? Como que nós fazemos este agrupamento? De acordo com o que nós chamamos de diagrama de Linus Pauling. Ó, diagrama de Linus Pauling. O que esse cara fez? Esse cara organizou toda a distribuição eletrônica na ordem crescente dos seus elétrons, ou seja, na ordem crescente dos níveis e subníveis de energia, e aí ele permitiu que, a partir dessa organização, nós pudéssemos definir duas importantes coisas na nossa configuração eletrônica, que é a camada de valência e o subnível mais energético. Muitas das vezes, o aluno se depara com a pergunta lá na hora da prova: qual é o subnível mais energético? Qual é o nível maior qual o maior nível de energia? Qual é a camada de valência? Quando eu estou falando da camada de valência, lembra que eu estou falando das letras, tá? Os números são o quê? Os níveis de energia. Como que Linus Pauling organizou esta distribuição? Da seguinte forma:
dentro de cada nível, ó, vou escrever aqui todos os níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Dentro de cada nível, ele dividiu, repartiu os subníveis de acordo com a capacidade máxima de elétrons de cada camada. Porque cada nível não é uma camada. Então, o 1 é a camada K, o 2 é a camada L, o 3 é a camada M, o 4 é a camada N, o 5 é a camada O, o 6 é a camada P, o 7 é a camada Q. Então, observa, na horizontal, nós temos aqui a quantidade máxima que cada elétron, cada camada suporta. Cada elétron não, cada camada suporta. Então, por exemplo, observa comigo aqui uma coisa. Na camada K, no nível energético número 1, nós temos ali o máximo 2 elétrons. Então, olha só, 2 elétrons, já coloquei tudo aqui dentro do subnível S. Então, a camada K só tem o subnível S2, beleza? A camada L, ela tem 8 elétrons. Então, ela tem o preenchimento do subnível S e tem também o preenchimento do subnível P. Olha lá para você ver. Ó, camada L suporta, né? Cabe ali 8 elétrons. Então, 2 mais 6, 8. Tá vendo? Beleza? Então, ó, na M já são 18. Então, aqui eu vou pôr o S2, o P6, que dá 8, e vou colocar o D10, que dá 18. Ó, 2 mais 6 mais 10, 18. Já no 4, nós temos o 4S2, o 4P6, o 4D10 e o 4F14. Então, nós temos ali os 4 níveis de energia, os 4 subníveis, né, de energia. No 5, para dar 32, também tem o S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Já no 6, como são 18, eu tenho 6S2, 6P6 e o 6D10. E no 7, nós temos o 7S2 e o 7P6. Por quê? Lembra que eu falei que em algumas situações nós podemos ter 2 ou 8 elétrons? No caso dos gases nobres, alguns, né, como são da família 8A, eles vão possuir ali 8 elétrons na sua distribuição. Então essa é a configuração, o diagrama de Linus Pauling. Mas como que ele organizou isso em ordem crescente? Ele fez isso aqui, ó, organizou as camadas, os invólucros das camadas. Então, ó, cada linha dessa que eu estou desenhando está representando para nós uma camada eletrônica que está definindo a ordem crescente de energia dos nossos elementos químicos. Então, observa, eu tenho aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Do 4S2, eu volto lá no 3D10. Depois do 3D10, eu venho para o 4P6. Depois, 5S2. Do 5S2, eu vou lá no 4D10. Do 4D10, eu venho no 5P6. 5P6, depois eu venho no 6S2. Depois do 6S2, eu vou lá no F14. 4F14.
Depois eu venho, ó, 5D10. Depois eu venho, ó, 6P6. Depois eu venho 7S2. Depois eu venho 5F14. Depois do 5F14, 6D10. Depois do 6D10, 7P6. Então, esta é a ordem crescente, ó, crescente de energia, tá? Do 1 até o 7, beleza? Tranquilo? Vamos ver como seria, né, isso aí na prática. Olha só, o que é importante a gente entender isso aqui. Olha só, deixa eu apagar aqui, que eu vou fazer uma distribuição com vocês para que vocês possam entender. Vamos imaginar que nós vamos trabalhar com um átomo de ferro. O ferro que tem o número atômico 26, ok? O ferro tem o número atômico 26. Observa só comigo uma coisa. A primeira coisa que eu tenho que identificar aqui é se este átomo de ferro, ele é um elemento químico. Ele é um elemento químico estável, ou seja, o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá? Ou se ele é um elemento químico eletricamente carregado. Se ele é positivo, se ele é um cátion que possui o quê? O número de prótons maior do que o número de elétrons, ou se ele é um ânion que possui o número de elétrons maior do que o número de prótons, tá certo? Então observa, a carga do meu átomo de ferro aqui, olha, ela é 0. O que significa ali aquele 0? Significa que este átomo de ferro é um átomo eletricamente estável, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas, professor, eu não sei descobrir o número de elétrons. A distribuição eletrônica ela não é a distribuição dos elétrons. Você sabe sim descobrir o número de elétrons. Por quê? Em um átomo eletricamente estável, o número de elétrons é igual ao número de prótons. E o número de prótons é igual ao número atômico. Ó, olha ali para você ver. O número de prótons é igual ao número atômico. Então, se o número atômico é 26, eu tenho 26 prótons. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, eu tenho 26 elétrons para distribuir. Então, vamos lá. Nós vamos distribuir aqui 26 elétrons. Observa só comigo uma coisa. Como que eu vou distribuir? Que ordem que vai ser utilizada para distribuir? A ordem crescente de energia. De acordo com essa linha aqui, ó. Tá vendo? De acordo com cada subnível desse de energia. Tá certo? Então, ó, 26. Então, eu começo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vamos contar para ver quantos elétrons a gente já tem? Nós temos 2, 4, 10, 12, 18, 20. Eu já tenho 20 elétrons. Observa que eu vou agora, olha, do 4S2 eu vou para o 3D10. Então eu vou vir aqui, ó, 3D, só que não vou colocar 10. Vou colocar só 6. Por quê? Porque a soma dos meus elétrons tem que dar 26, ok? Agora vamos lá. Algumas coisas importantes que nós vamos identificar através da configuração eletrônica. Lembra que eu falei para vocês que a configuração eletrônica ela indica para a gente o período, ela indica para a gente em qual família, ela indica para a gente várias características lá na classificação periódica. Não é isso? Então, observa. Aqui eu consigo identificar o que eu chamo de CV. O que é a CV? CV, eu falei, é a camada de valência.
O que é a camada de valência? É a camada mais externa da sua configuração eletrônica, da sua distribuição eletrônica, tá? É a última camada da distribuição que o átomo possui, beleza? Como eu tenho aqui, olha, o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, cada nível deste representa uma camada. O nível 1 representa a camada K, o nível 2 a camada L, o 3 a camada M e o 4 a camada N. Então, no átomo de ferro estável, a camada de valência é a camada N. E ela tem uma quantidade de elétrons igual a 2. Por quê? Dentro da camada N, eu tenho apenas um subnível, que é o 4s. Tá vendo? Então, essa aqui é a minha camada de valência. É a última camada que tem 2 elétrons. Ok? Já outra coisa que é muito importante para a gente também definir a partir da configuração é o SE, que é o subnível mais energético. O subnível energético, aquele de maior energia, tá certo? Então é importante que você saiba que ele é ninguém mais, ninguém menos que o último subnível que você colocou. O último preenchimento que você fez. O último carinha que você colocou dessa ordem. Tá? Falando em miúdos para você entender. Então, ó, subnível mais energético é o último. O último que eu coloquei foi o D6. Então, o meu subnível mais energético é o 3D6. Beleza? Tranquilo? Então, ó, do átomo estável de ferro, eu consegui definir a camada de valência, consegui definir que ele está no 4º período da camada periódica. Por quê? A quantidade da tabela periódica, camada periódica. Aqui, ó, cada nível desse representa um período da tabela periódica. Uma linha horizontal da tabela periódica. Tá certo? E eu consegui perceber também que ele está no 4º período, que a sua camada de valência tem 2 elétrons, que o subnível mais energético tem 6 elétrons, né, o 3D6, tá? Tudo isso eu consegui definir através da configuração eletrônica. Belezinha? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos entender mais um exemplo aqui para que a gente possa fixar isso com maior, né, capacidade, com maior segurança. Vamos lá, olha só. Preste atenção para que você possa entender o que eu estou te falando aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o fósforo. Só que eu vou pegar o fósforo 3+. Olha aqui. O fósforo, que tem número atômico 15, eu vou pegar o fósforo 3+. O que nós temos aqui? Preste atenção. Primeira coisa, definir se o átomo é eletricamente estável, se ele é eletricamente carregado. Neste caso aqui, eu já consigo perceber que isso aqui é um cátion, pois ele tem carga positiva, ok? Significa que ele tem o número de prótons maior do que o número de elétrons. E que a quantidade que está escrita aqui é a quantidade que ele possui a mais ou a menos, né? Nesse caso aqui, ele possui a menos de elétrons. Então, observa, se eu tenho o número atômico igual a 15, ó, Z é igual a 15, e eu sei que ele perdeu 3 elétrons, eu vou dizer que a quantidade de elétrons a ser distribuídos é igual a 12. Olha ali para você ver. A quantidade de elétrons a ser distribuído é 12. Vamos distribuir então? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2.
2. Vamos contar para ver se deu 12? 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Olha aí. Então, observa. Distribuir meus 12 elétrons. E aí, agora? Eu vou determinar a minha camada de valência. A minha CV, ó, camada K, camada L, camada M. Olha ali, as 3 camadas. Então, a de valência é a camada M, que possui 2 elétrons. Ok? Camada M, que possui 2 elétrons. Qual é o subnível mais energético? Subnível mais energético. É o último que eu coloquei. Então, eu coloquei o 1, depois coloquei o 2, depois eu coloquei o 2P6 e, por último, eu coloquei o 3S2. Então, 3S2. Belezinha? Tranquilo? Facílimo? Super, hiper, mega dica para você. Olha, é um assunto muito pertinente. Não se esqueça de sempre identificar a quantidade de elétrons, identificar a estabilidade do átomo, se ele é eletricamente carregado, se ele é estável. Tudo isso faz parte do conjunto, faz parte do aspecto total da sua questão. São algumas coisinhas que você precisa saber para resolver, né, as nossas questões aí, para resolver a prova que vai ser proposta para você. Beleza? Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais a audiência de vocês. Não se esqueça de seguir aqui, né, de se inscrever no canal, de nos seguir lá nas redes sociais. O pessoal aqui do Vale vai deixar aqui para vocês o nosso Instagram, o nosso Facebook, e para vocês poderem acompanhar mais e mais dicas aqui do Vale Concursos para vocês. Grande beijo no coração, fique com Deus, até mais, fui!